Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pai Solteiro por Adoção. Eu sou Erasmo Coelho. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, te deixo à vontade para que você venha se inscrever, ativar as notificações para que venha saber dos próximos vídeos, né, que a gente tem produzido. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero deixar uma mensagem para vocês que é de Graça Mello. Quem escreveu foi Graça Mello. A adoção é a vida gestada no coração que nasce com a força e emoção de uma paixão e cresce com a serenidade do mais sublime dos sentimentos e vai muito além dos laços de sangue, que é o amor. Vamos ao vídeo. Então, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre como foi a escolha do perfil, né, do meu filho ou dos meus filhos. A pergunta foi: você já tem um perfil de uma criança? A psicóloga e assistente social perguntou para mim. Eu disse para elas o seguinte: eu falei que eu tinha pensado, mas eu não tinha decidido ainda. Porque quando eu iniciei, eu tinha um pensamento de tanto a tantos anos. Disse para elas o seguinte, como já disse no vídeo, né, em alguns vídeos para trás. Não queria restringir tanto o meu perfil, né, o perfil do meu filho, porque eu não estava escolhendo uma roupa, um sapato, e assim, eu queria ser pai e o que viesse para mim era, né, era de Deus, né, que tinha mandado para mim. Porque quando um pai vai ter um filho biológico, ele não escolhe como que ele vai vir. Não escolhe o cabelo, a cor, se vai vir assim, enfim. Então, eu não me restringi muito em relação a isso. O que eu disse para elas foi que eu seria sincero comigo. E eu digo para você que deseja adotar, tem pretensão em adotar, seja sincero com você mesmo, sabe? Não faça nada que o seu coração não mandar. Porque por mais doloroso que seja esse momento, de todo o processo que você passa para você se habilitar, e eu acho que esse é o pior de todos. E já ouvi muitos casos de pessoas dizendo isso também, que é um dos piores momentos, porque você tem que escolher. E nessa escolha, vamos dizer assim, lá vem dizendo se você aceita uma criança com doença, se você aceita uma criança com uma necessidade especial, se você aceita uma criança que foi abusada, se aceita uma criança que nasceu de incesto. Enfim, gente, é muito, sabe, é assim, muito sensível esse momento. O meu dedinho tá assim roxinho porque eu botei remédio na patinha do meu cachorro, que ele se machucou. Aí tá meio roxinho assim. Eu fiquei assim muito... sabe? Eu fiquei assim muito... nesse momento eu fiquei apreensivo. Apesar de já ter mais ou menos, né, dentro de mim o que mais ou menos eu queria, eu falei pra elas o seguinte, que... porque assim, existem... de todas as crianças que estão lá pra ser adotadas, assim elas me dizendo, a grande maioria são de crianças acima de 6 anos, 7 anos de idade, né? Porque a grande maioria das pessoas, dos pretendentes de adoção, querem crianças menores. Se bem que hoje, né, com a Lei Nacional da Adoção, com assim, os avanços, né, que tem acontecido, com algumas informações, tem aumentado a quantidade de pessoas que têm adotado crianças maiores. No meu caso, por exemplo, eu não me restringi, como eu já disse. Eu falei que eu queria uma criança que fosse de 0 a 8 anos de idade, 9 anos de idade. Por quê? Eu tenho 37 anos e se eu tivesse tido um filho antes, o meu filho já seria grande, né? Já teria uma idadezinha. E assim, criança é criança. Então assim, a gente tem que estar muito bem resolvido, sabe? Na nossa cabeça, quem vai adotar, o pretendente de adoção, para que ele faça, sabe, não escolha, porque a palavra não é essa, assim, siga o seu coração para escolher o perfil do filho.
nós conversamos e eu disse para ela também que algumas questões também eu não poderia dizer que eu iria fazer, que eu não ia ter condição, sabe? Porque eu sou solteiro, eu moro sozinho. Então, determinadas situações iriam exigir de mim muito mais do que outras. Então, foram pontos que eu coloquei também para ela. Uma coisa que eu já disse no vídeo anterior, no vídeo a entrevista, né? Que eu falo sobre a entrevista quando eu fui, que eu disse que poderia ser uma criança ou duas, porque eu tenho vontade de ser pai de duas crianças. Então, se vier dois irmãos biológicos, eu aceito, porque são pra mim, entendeu? Então, assim, eu tô muito aberto nessa questão. Então, meu perfil ficou um perfil bem amplo, não ficou tão restrito. Porque o restrito é, eu aceito uma criança de 0 a 1 ano de idade. Então, qualquer criança que aparecer acima de 1 ano de idade, a pessoa não aceita. Vamos dizer assim, né? Aceitar. E a gente sabe que se a grande quantidade de pessoas, se a grande maioria das pessoas querem crianças menores, então não existe tantas crianças menores assim, tão pequenas, bebês, para poder serem adotadas. Então as maiorzinhas vão ficando lá. E como eu trabalho numa escola que tem crianças até 9 anos de idade, 8 anos de idade, eu vi assim, são crianças, então assim, eu posso cuidar de uma criança de 8 anos de idade. Entendeu? Então foi mais ou menos isso. E eu disse também que não... o sexo, a cor, pra mim tanto faz, sabe? Se for azul, roxo, amarelo, enfim. Eu acho que, como eu já falei, que a gente não tá escolhendo roupa, não tá escolhendo sapato. Se a gente quer ser pai, a gente vai ser pai do que vier. Porque você que gera, né, a pessoa que gerou, ela não escolheu, minha mãe não escolheu do jeito que ela queria que eu nascesse, eu apenas vim ao mundo. Então meu filho também vai vir pra mim. E eu acho que é isso que as pessoas precisam de ter consciência. E a gente sabe que a gente vive num país que a grande maioria é parda, é negra, é amarelo como eu, que sou amarelo, entendeu? Então nós temos que ter essa consciência. Se a gente vai adotar, de adotar mesmo com o coração, né? O coração tem que vir em primeiro lugar. Não é romantização. Não é ficar pensando, ah, sim, vai vir um filho lindo e maravilhoso para mim. Sim, ele vai vir lindo e maravilhoso, mas ele vai vir com uma história que ele vai carregar. E essa história que ele vai carregar, você tem que estar disposto a aceitar aquela história. Então é isso que tem que ser trabalhado, é isso que tem que ser levado às pessoas. Então, gente, um grande beijo pra vocês. Fiquem na paz, fiquem com Deus e ajudem a gente ajudar outras pessoas, sabe? Levar esses vídeos para que algumas pessoas, aquelas pessoas que têm aquela vontade, como eu já fiz alguns colegas no Instagram, de homens solteiros, mulheres solteiras que querem adotar e acham que não, ainda hoje acham que não podem adotar, assim como uma pessoa que não é casada. Eu tenho uma amiga que disse pra mim assim, quando eu não era casada com meu esposo, eu só morava com ele, eu queria adotar e achava que eu não podia porque eu não era casada. Então assim, as informações hoje em dia estão bem mais, né, evoluídas. Então assim, eu sei que eu sou bem pequenininho em relação às informações que eu estou levando. Mas eu acho que se eu atingir 5 pessoas, e dessas 5 pessoas, uma pessoa quiser adotar, e eu conseguir passar a minha experiência para essa pessoa, e ela partir para adoção, né, que é algo assim maravilhoso, eu já vou ficar muito feliz de estar contribuindo de alguma forma. Então um grande beijo, fiquem com Deus, fiquem na paz, e até o próximo vídeo.